Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama vive um momento decisivo em relação ao futuro de Ryan, uma das joias mais promissoras do clube nos últimos anos. O Brighton, da Inglaterra, está preparando uma oferta oficial para contratar o atacante vascaíno, colocando o gigante da colina em uma encruzilhada. Segurar seu jovem talento ou aproveitar a oportunidade para valorizá-lo no mercado internacional? A novela está apenas começando, mas as movimentações já indicam que o Vasco precisará tomar decisões estratégicas importantes para equilibrar o lado financeiro e esportivo. Ryan, de apenas 20 anos, despertou o interesse do Brighton após se destacar como um dos principais nomes do time cruzmaltino na temporada. Sua velocidade, habilidade técnica e capacidade de finalização chamaram a atenção de olheiros europeus, especialmente após boas atuações em competições como a Copa Sul-Americana. O atacante é visto como um jogador com grande potencial para evoluir ainda mais, algo que o coloca na mira de clubes de alto nível, como o Brighton, que busca reforçar seu elenco para competir na Premier League. Outros clubes também estão monitorando a situação de Ryan, o que aumenta a pressão sobre o Vasco para agir rapidamente. A expectativa é que mais ofertas cheguem na próxima janela de transferências, especialmente com o aumento da visibilidade do jogador no cenário internacional. No entanto, a diretoria vascaína já montou um projeto para manter Ryan pelo menos até o fim do ano, garantindo que ele tenha mais tempo para mostrar seu valor dentro de campo e ajudar o clube em competições importantes. Apesar dessa estratégia, o Vasco sabe que será difícil segurar o jovem atacante caso apareça uma proposta irrecusável. Os valores envolvidos podem ser altos, considerando o mercado europeu e o potencial de Ryan. Para um clube em processo de reestruturação financeira, como o Vasco, essa pode ser uma oportunidade única de gerar receita significativa e investir em outras áreas do elenco. No entanto, perder uma joia tão cedo também traz riscos, especialmente se a torcida enxergar a saída como um retrocesso no projeto esportivo. Além disso, a permanência de Ryan pode ser crucial para fortalecer o ataque vascaíno no curto prazo. Com poucas opções consolidadas no setor, o jovem atacante tem sido peça importante no esquema tático de Fernando Diniz, que vê nele um perfil alinhado ao estilo de jogo proposto. Sua saída poderia abrir uma lacuna difícil de preencher, especialmente em um momento em que o Vasco busca estabilidade competitiva. Por outro lado, negociar Ryan com o Brighton ou outro clube europeu pode ser visto como uma vitória para o Vasco. Além de valorizar sua base e demonstrar força no mercado internacional, o clube pode usar os recursos obtidos para reinvestir no elenco e estruturar um projeto de longo prazo. O desafio será encontrar o momento certo para maximizar o retorno financeiro sem comprometer o desempenho esportivo. Por fim, a possível negociação de Ryan reflete as complexidades do mercado da bola e as decisões estratégicas que marcam a gestão de um clube como o Vasco. Seja qual for o desfecho, o gigante da colina precisa garantir que suas escolhas estejam alinhadas ao objetivo maior de reconstruir sua grandeza, dentro e fora de campo. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o futuro de Ryan, vamos falar de outra notícia, que também mexe com o planejamento do Vasco. O clube está tentando a contratação de PP, ex-Grêmio, que está na lista de dispensas do Porto após a eliminação no Mundial de Clubes. Será que ele pode ser a solução para resolver os problemas ofensivos? Vamos entender melhor essa situação. O Vasco da Gama está em busca de reforços pontuais para fortalecer o elenco. E, entre os nomes que ganharam destaque nos bastidores, está PP, atacante brasileiro que atualmente defende o Porto. Após a eliminação sem vitórias do clube português na fase de grupos do Mundial de Clubes,
Uma verdadeira barca foi anunciada pelo Porto, com 9 jogadores colocados na lista de saída, incluindo PP. Essa situação despertou o interesse do Gigante da Colina, que avalia a possibilidade de contratá-lo por empréstimo de 12 meses, com opção de compra futura. PP, de 28 anos, é um jogador experiente e consolidado no futebol europeu, tendo se destacado anteriormente no Grêmio, onde conquistou títulos importantes como a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Sua chegada ao Porto em 2021 por cerca de 22 milhões, aproximadamente 141 milhões, gerou grandes expectativas, mas sua passagem não alcançou o impacto esperado. Agora, após uma temporada marcada por poucas oportunidades e resultados abaixo do esperado, o atacante se tornou negociável, algo que o Vasco monitora de perto. A diretoria vascaína, liderada pelo diretor executivo Admar Lopes, vê em PP uma peça capaz de elevar o nível técnico do time imediatamente. O atacante tem características que encaixam bem no estilo de jogo proposto por Fernando Diniz: velocidade, habilidade técnica e capacidade de criar jogadas tanto pelos lados quanto centralizado. Além disso, sua experiência em competições internacionais pode ser crucial para ajudar o Vasco em torneios como a Copa Sul-Americana. No entanto, a contratação de PP enfrenta desafios financeiros. Com um salário elevado e valor de mercado significativo, o Vasco precisaria negociar um modelo criativo para viabilizar sua chegada. A SAF estuda um empréstimo de 12 meses, com o Porto arcando com parte dos salários e uma cláusula de compra fixada para o futuro. Essa estratégia permitiria ao clube reforçar o ataque sem comprometer excessivamente o orçamento, ao mesmo tempo em que oferece ao Porto a oportunidade de reduzir sua folha salarial e gerar caixa em um momento de reformulação. Para o Porto, a negociação também faz sentido. Após uma temporada frustrante, o clube precisa aliviar sua folha salarial e injetar recursos para reconstruir o elenco. A venda ou empréstimo de jogadores como o PP pode ser uma solução prática para equilibrar as contas e abrir espaço para novas contratações. No entanto, a decisão final dependerá do futuro do técnico Martin Anselmi, cuja permanência ainda é incerta após a pressão da torcida portuguesa. Internamente, o Vasco enxerga PP como uma contratação que pode transformar o setor ofensivo. Apesar das críticas recentes sobre a falta de reforços de peso, a SAF demonstra que está disposta a apostar em jogadores mais consolidados e com potencial de impacto imediato. A chegada de PP poderia não apenas fortalecer o time, mas também aumentar a visibilidade do clube no mercado internacional. Por fim, a possível contratação de PP reflete a mudança no perfil de reforços buscados pelo Vasco sob a gestão de Admar Lopes. O clube está disposto a investir em peças de alto nível, mesmo que por empréstimo, para garantir competitividade nas competições. Se concretizada, essa negociação pode ser um divisor de águas no planejamento esportivo do Gigante da Colina, trazendo um jogador experiente e talentoso para guiar o time em momentos decisivos. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre PP, vamos falar de outra notícia que promete movimentar os bastidores do Vasco. O técnico Fernando Diniz está buscando formas de fazer Lloyd Augusto brilhar no time cruzmaltino, usando como referência o exemplo de Portugal, onde o atacante teve seu melhor momento na carreira. Como o Diniz pode transformar Lloyd em uma peça fundamental? Vamos entender melhor essa situação. Lloyd Augusto, atacante angolano contratado pelo Vasco no início de 2023 por mais de 8 milhões de reais, ainda busca espaço na equipe comandada por Fernando Diniz. Até o momento, sua passagem pelo Gigante da Colina tem sido marcada por dificuldades. Em 14 jogos, ele ainda não marcou gols e enfrentou críticas da torcida em algumas ocasiões. No entanto, internamente, há esperança de que Diniz consiga resgatar o melhor do jogador, utilizando como referência o período em que Lloyd brilhou no Mafra, da segunda divisão portuguesa.
Esse capítulo de sua carreira pode servir como inspiração para que o técnico vascaíno encontre a chave para transformar o atacante em uma peça importante do elenco. O melhor momento de Lloyd aconteceu na temporada 2022-23, quando o Mafra conseguiu escapar da zona de rebaixamento e terminou a competição em sexto lugar, alcançando a melhor campanha de sua história. Durante esse período, Lloyd foi decisivo, marcando 6 gols e dando 3 assistências. Esses números representam seu auge e foram fundamentais para chamar a atenção de clubes europeus antes de sua transferência para o Alanyaspor, da Turquia, e posteriormente para o Vasco. O sucesso de Lloyd no Mafra está diretamente ligado à confiança depositada nele pelo técnico Rui Borges, hoje no comando do Sporting. Rui Borges é conhecido por sua capacidade de conectar-se com os jogadores e injetar confiança em momentos cruciais. Ele foi o responsável por reposicionar Lloyd como ponta-direita, função em que o atacante se destacou. Além disso, o treinador soube identificar as qualidades únicas de Lloyd, como sua habilidade técnica, velocidade e versatilidade para atuar tanto pelos lados quanto centralizado como um falso 9. Essa relação próxima e o suporte constante foram determinantes para que o jogador desse um salto de desempenho. Internamente, o Vasco acredita que Fernando Diniz possa replicar essa abordagem. Assim como Rui Borges, Diniz é um técnico que valoriza características específicas de seus jogadores e costuma adaptar seu sistema tático para extrair o máximo de cada atleta. No caso de Lloyd, o desafio será encontrar o posicionamento ideal dentro do esquema de jogo proposto por Diniz, que exige movimentação intensa, finalização apurada e capacidade de criar oportunidades. Para isso, o treinador precisará não apenas ajustar aspectos técnicos, mas também trabalhar o lado emocional do jogador, ajudando-o a superar a pressão das críticas. Outro ponto importante é a necessidade de dar sequência ao atacante. Até agora, Lloyd entrou em campo apenas 4 vezes sob o comando de Diniz, sempre no segundo tempo. Para recuperar sua confiança e ritmo de jogo, ele precisará de mais minutos em partidas decisivas. A classificação sobre o Operário na Copa do Brasil foi um exemplo positivo. Após gestos direcionados à área técnica durante o jogo, Diniz abraçou Lloyd no vestiário e minimizou qualquer princípio de polêmica, demonstrando apoio público. Esse tipo de gesto pode ser crucial para fortalecer a relação entre jogador e treinador. A história de Lloyd no Mafra também mostra que ele tem potencial para ser decisivo, desde que receba confiança e oportunidades adequadas. Juan Andrade, head scout do Mafra à época, afirmou que Lloyd sempre teve talento, mas precisava de alguém que acreditasse nele. Com Diniz, o Vasco tem a chance de repetir esse processo, transformando o atacante em uma peça-chave para o time. Por fim, a recuperação de Lloyd pode ser um divisor de águas para o Vasco. Se Diniz conseguir colocá-lo no caminho certo, o clube terá não apenas um jogador mais produtivo, mas também uma solução para os problemas ofensivos. Além disso, o sucesso de Lloyd pode servir como exemplo de como a confiança e o trabalho personalizado podem resgatar atletas em momentos delicados. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre Lloyd, vamos falar de outra notícia que reflete a percepção dos torcedores sobre o Vasco. Pesquisa recente aponta que a SAF Cruz Maltina é a pior avaliada entre os clubes brasileiros. Como isso impacta o futuro do gigante da colina? Vamos entender melhor essa situação. A implementação da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, no Vasco da Gama, adotada como uma solução para sanear as finanças e modernizar a gestão esportiva, enfrenta forte resistência e desaprovação por parte dos torcedores. Uma pesquisa recente encomendada pelo GE ao Instituto Atlas Intel revelou que a SAF vascaína é a pior avaliada entre os clubes brasileiros que adotaram o modelo. Dos torcedores ouvidos, quase metade apoia a transformação em SAF, mas a avaliação negativa em relação à gestão Cruz Maltina evidencia um desafio significativo.
reconquistar a confiança da torcida e provar que o modelo pode ser eficaz. Pesquisa, realizada com 2.069 pessoas entre os dias 20 e 25 deste mês, mostrou que os torcedores brasileiros estão divididos sobre a adoção das SAFs. Enquanto alguns veem o modelo como uma oportunidade de modernização e estabilidade financeira, outros criticam a perda de controle do clube por parte dos associados e questionam os resultados práticos até agora. No caso do Vasco, a insatisfação é amplificada pela falta de transparência e pelos resultados abaixo do esperado desde a criação da SAF em 2022. A má gestão da 777 Carioca LLC, responsável pela administração inicial, deixou marcas profundas, aumentando a dívida do clube em 350 milhões e gerando desconfiança generalizada. Os números refletem um cenário preocupante para o gigante da colina. A avaliação negativa da SAF vascaína não apenas destaca os erros do passado, mas também expõe a dificuldade da atual diretoria em comunicar avanços e conquistas recentes. Apesar dos resultados financeiros positivos nos primeiros meses de 2025, como o superávit no clube associativo e a arrecadação expressiva na SAF, a percepção dos torcedores ainda é majoritariamente negativa. Isso demonstra que, além de resolver questões estruturais, o Vasco precisa investir em comunicação para reconstruir sua imagem perante a torcida. Outro ponto crítico é a comparação com outras SAFs no Brasil. Clubes como o Botafogo, por exemplo, conseguiram melhorar sua avaliação graças a resultados esportivos consistentes e maior transparência nas decisões. Já o Vasco, mesmo com iniciativas importantes, como a busca por um novo investidor e a valorização de jovens talentos, ainda é visto como um caso de fracasso no modelo. Essa percepção prejudica não apenas a imagem do clube, mas também suas possibilidades de atrair novos parceiros e patrocinadores. Internamente, a diretoria entende que mudanças são urgentes. Além de buscar um investidor estratégico para a SAF, o clube precisa demonstrar que está aprendendo com os erros do passado e construindo um projeto sustentável. A entrada de Admar Lopes, por exemplo, representa uma tentativa de profissionalizar o scouting e trazer reforços alinhados às necessidades do time. No entanto, essas ações precisam ser acompanhadas de resultados concretos dentro de campo para convencer a torcida de que o modelo pode funcionar. Por fim, a má avaliação da SAF reflete um desafio maior: reconquistar a confiança dos torcedores. O Vasco é um clube com uma das maiores torcidas do Brasil e seu engajamento é crucial para o sucesso do modelo. Para isso, a diretoria precisa não apenas corrigir erros financeiros e esportivos, mas também se aproximar da torcida, explicando as decisões tomadas e mostrando progressos tangíveis. Sem esse diálogo, será difícil reverter a percepção negativa e garantir o apoio necessário para avançar. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias que mexem diretamente com o futuro do gigante da colina? Como vê o interesse do Brighton em Ryan? O Vasco deve segurá-lo como uma joia para o futuro ou aproveitar a chance de valorizá-lo no mercado internacional? Você acredita que o clube conseguirá montar um projeto para mantê-lo até o fim do ano? Já sobre PP, e você acredita que ele pode ser a solução para os problemas ofensivos do Vasco? Como avalia a estratégia de buscar um empréstimo com opção de compra? Ele seria capaz de ser titular imediato e justificar o investimento? Acha que sua experiência pode fazer a diferença no time? E por fim, o que você pensa sobre Lloyd? Augusto? Ele ainda pode ser útil ao Vasco ou foi um erro de contratação? Além disso, como vê o papel de Fernando Diniz em recuperar sua confiança e desempenho? Você acredita que o treinador pode transformá-lo em uma peça fundamental para o ataque cruz-maltino? Agora, falando da avaliação da SAF, qual é a sua opinião sobre a gestão da Sociedade Anônima do Futebol? Você concorda que ela está sendo mal avaliada pelos torcedores? Como vê o impacto dessa insatisfação no futuro do clube?
O Vasco precisa mudar sua abordagem para reconquistar a confiança da torcida e garantir o sucesso do modelo? Agora queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essas 4 notícias. Sua visão é fundamental para debatermos juntos o presente e o futuro do Vasco. Você está confiante com as decisões da diretoria ou acredita que o gigante da colina precisa de mudanças urgentes para voltar aos trilhos? E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e deixe seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais torcedores como você. Comente também o que gostaria de ver nas próximas análises. Vamos juntos mostrar que o Vasco é gigante dentro e fora de campo.